A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Como já dissemos antes, as palavras que vão servir de base à nossa mensagem nesta manhã são as palavras do Salmo do dia. E baseados então nesta mensagem do rei Davi, vamos refletir sobre o seguinte tema: o medo oprime, a fé fortalece. Que Deus abençoe essa mensagem no coração e na vida de cada um de nós. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, nosso Salvador, nosso caminho, verdade, vida. Queridos irmãos e irmãs também, amigos, ouvintes e acompanhantes das nossas mensagens através da transmissão, saúdo a todos que estão em casa, também com a paz e o amor de Jesus. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. A quem temerei? Não ficarei com medo de ninguém. Temos aí uma pergunta em meio a uma segura confissão de fé no Senhor Deus. De quem terei medo? O medo faz parte da condição humana. Muitos imaginam que, de alguma maneira, as pessoas que têm sucesso, prosperidade, bem-estar, fama, estão livres de sentir medo. Entretanto, ninguém neste mundo está livre de tal sentimento. Todas as gerações na história humana têm seus medos. E esta sensação, ela nos remete até os tempos de Adão e Eva. Pois este primeiro casal, ao desobedecer às ordens de Deus, e então ser questionado por Deus lá no jardim do Éden, o homem confessou dizendo: eu ouvi a tua voz, Senhor, e fiquei com medo, por isso me escondi. O medo, na maioria das pessoas, é comum. Pesquisas indicam que, em cada 5 adultos, 4 enfrentam dificuldades na vida em virtude de seus medos, agonias, angústias. E as suas principais agonias e pavores estão relacionados principalmente com o medo da doença, o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo da violência doméstica, da insegurança de ir e vir e outros. Talvez os seus e os meus temores não estejam nesta lista, mas certamente podemos admitir que todos nós temos algum tipo de medo, mesmo que nós não apreciemos admitir, sejam estes medos reais ou fictícios. Uns nos atacam por fora, outros nos atacam por dentro. Muitos talvez até existam apenas na nossa fértil imaginação. Nós mesmos criamos os medos. Mas daí o perigo está e reside
quando estes medos se tornam incontroláveis. O autor do Salmo 27, ele tinha um bom domínio sobre os seus medos. Basta nos lembrar do seu encontro e duelo com aquele gigante filisteu. Davi tinha tudo para ser derrotado pelo Golias. No entanto, ele pensou e refletiu: não importa o tamanho do meu adversário, o importante é o tamanho e o poder do meu Deus. E aí está a razão de Davi expor aqui a sua confiança absoluta no Senhor, afirmando ainda que um exército inteiro me cerque, eu não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, eu continuarei confiando no Senhor. A guerra entre aqueles dois exércitos, os filisteus e os israelitas, foi interrompida. E a partir dali a batalha continuou sendo travada apenas entre duas pessoas. Apesar deste fato estar distante no tempo, este relato bíblico ele tem muito a nos ensinar hoje ainda. Porque, na verdade, todos nós temos um tipo de, vamos dizer, um tipo de Golias, um tipo de gigante que apoquenta a nossa vida, o nosso pensamento. E às vezes até nos provoca enfermidades que não conseguimos transpor, dores que medicamentos não amenizam, vícios que deveríamos abandonar e não o fazemos, sentimentos de rancor, de ciúme, de inveja, que às vezes não conseguimos vencer, um futuro sombrio que queremos evitar, ou uma consciência pesada por erros cometidos. Perante tudo isso, muitas vezes nós nos sentimos como Davi frente a Golias. Num enredo que passa a ser o foco Deus versus estes gigantes no nosso pensamento e na nossa vida. Para onde olhamos então? Para Deus ou para estes medos e angústias? Davi focou o seu olhar fixo em Deus. E ele viu coisas que os outros não viram. Todos os olhares lá, exceto o de Davi, se voltaram para o gigante Golias, aquele enorme filisteu que irradiava ódio, ira, vingança, e com o seu andar altivo, arrogante, soberbo, ele intimidava todo o exército israelita. Davi, porém, ele pensou, refletiu, olhou para o alto e, plenamente confiante de que ele teria com certeza a ajuda do Senhor, ele disse àquele grande leão: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo? Mas eu vou contra você em nome do Todo-Poderoso Deus, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei. Vejam que Davi confessou plenamente a sua confiança em Deus. E em Deus ele sentiu-se seguro, firme. Tanto que ele foi sincero de novo, dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que Ele me deixe viver na sua casa
todos os dias da minha vida, porque ali ele se sentia abrigado, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir ali a sua orientação. Em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo, me guardará e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Que segurança Davi tinha no seu Senhor. Que confiança absoluta ele colocava nas mãos de Deus. Seguro como uma rocha. Todos podem sentir-se seguros em Deus, como se fosse a sua rocha base, desde que confiam nele, como Davi o fez. Porque o medo oprime, mas a fé fortalece. O pavor aprisiona, desanima, enfraquece, mas a fé na presença e no poder de Deus capacita, encoraja, dá vitórias. A ansiedade, as preocupações, as angústias que a vida nos sufocam e procuram nos destruir e nos tornar vítimas, tornam-se por fim gigantes que desafiam a nossa alma e testam a nossa fé. E isso aflige a todos, pequenos e adultos, doutores e analfabetos, cosmopolitas e campesinos, todos. Mas diante desse desespero, diante deste medo, Davi nos aponta uma solução. E ele diz, orando: ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. E eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Estas palavras de Davi até nos trazem à lembrança aquele conselho do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando ele escreve, não se preocupem, mas em todas as orações peçam a Deus aquilo que vocês estão precisando. E orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, porque vocês estão unidos com Cristo Jesus. E o próprio Salvador Jesus nos reforça isso, dizendo, não fiquem preocupados com o dia do amanhã, pois o dia do amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta o dia o seu próprio mal. Mas mesmo assim, conhecendo, sabendo e decora estas belas palavras de Deus registradas no livro santo, nós muitas vezes continuamos temendo e sofrendo pelo dia do amanhã, pelas preocupações que ainda virão. Nos amedrontamos com aquilo que o futuro nos reserva. E por isso, meus irmãos, quando o medo, a ansiedade, o pavor e as aflições tentarem nos derrubar e destruir ou enfraquecer a nossa fé, lembremos-nos do que o profeta Isaías registrou na leitura do Antigo Testamento de hoje, e ele aconselha a vocês e a mim, dizendo, procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. E a oração é ter intimidade com Deus. A oração é estar em comunhão com o Criador do universo. Então, em vez de nós ficarmos com medo, ansiosos, angustiados, preocupados, devemos contemplar a majestade de Deus e descansar em seus braços. Se Deus é quem é, e se nele nós cremos e confiamos como sendo o nosso único Senhor e Salvador, o nosso Deus e Pai eterno, nós não precisamos ficar apavorados, e muito menos desesperados.
mas procuremos obter a firmeza de Davi. E lembremos-nos destas suas palavras: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Deus é o nosso Pai amoroso e supremo. Ele cuida de cada um de nós. Ele nos guia por caminhos seguros. E Deus sabe o que cada um de nós precisa no dia presente. E Ele jamais deixará de nos acolher, amparar e socorrer. Davi não foi um super-herói. Davi foi um pecador, que nem vocês e que nem eu. Ele foi um pecador como qualquer um de nós. Ele teve seus picos de grande fé, mas ele também teve fraquezas que o levaram ao fundo do poço. Ele também sentiu medo, ansiedade, teve graves problemas na família, profundas preocupações pessoais, provações diversas e fortes. No entanto, Davi teve a coragem de assumir os seus erros e pecados, teve a humildade de chorar amargamente pelos seus erros e fraquezas, e teve a ousadia de manifestar esse seu arrependimento, dizendo e suplicando: ó Deus, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas maldades e cria em mim um coração puro. Dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de eu ser obediente a ti. E vejam como ele finaliza o Salmo 27, estimulando a vocês e a mim com estas palavras: eu estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Sim, confie em Deus, o Senhor. Davi acreditou cegamente numa promessa. E ele tinha certeza de que ele veria esta grande promessa ainda em vida. A sua fé era plena. Plena e absoluta em tudo aquilo que vocês e eu hoje sabemos, cremos e confessamos como um fato consumado, concretizado. Ele acreditava piamente nisso. Nós vemos esta promessa realizada. Evidenciou-se como sendo, inclusive, a maior prova do cuidado e do amor incondicional por todos nós. Ou seja, a palavra, o Verbo, Cristo Jesus. Ele se tornou um humano, morou entre nós, habitou conosco, cheio de amor, graça e verdade. Sim, Deus amou o mundo tanto que deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu caro ouvinte, como você está se sentindo nestes tempos pós-modernos? Inquieto? Angustiado? Temeroso perante muitas situações indefinidas? Assustado com o mundo de hoje, cada vez mais irreverente, imoral, corrupto e negligente para com o plano de Deus
a seu respeito? Ou aflito e amedrontado diante das assustadoras manifestações da própria natureza, fazendo-nos lembrar das profecias e sinais que constam nas Escrituras sobre a proximidade dos fins dos tempos? O que você está sentindo, caro ouvinte? A maneira de como você encara a vida faz toda a diferença. Especialmente por você ter Cristo Jesus no seu coração e na sua vida, como seu Senhor e Salvador. E a propósito, eis o que Paulo nos deixou de lição na carta a Tito, capítulo 2. Ele diz assim: Deus revelou a sua graça para dar salvação para todos. Esta graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando aquele dia feliz em que Ele aparecerá em glória como grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, que os acontecimentos do tempo presente nos estimulem a continuarmos buscando coletivamente como igreja que somos, e individualmente como seguidores e testemunhas de Jesus, continuarmos buscando diariamente o perdão de nossos pecados e sem medo, viver a integral fidelidade ao Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus nos auxilie nisto. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cristo